Boa tarde, meus queridos alunos. Tudo bem com vocês? Não sei se vocês devem estar sabendo, mas está tendo um concurso, né, na nossa escola, no qual a gente vai elaborar um brasão, né? Um brasão para a nossa escola. Então, a convite da nossa diretora Mary Ellen, né? Ela pediu para que eu fizesse um vídeo, né, sobre brasões, escudos, né, sobre a heráldica, né, que é um ramo importante da história, né. Aí vocês devem estar se perguntando, né, mas por que o professor Andrei está falando sobre heráldica, sobre história? Acontece que é um hobby que eu tenho, né, há muitos anos, né, desde que eu era adolescente. Eu sempre procurei estudar a respeito dos brasões, né, das suas origens, né. Então, como vocês vão poder ver daqui para frente, né, na nossa apresentação, tem um monte de regras, né? Então, eu espero que vocês utilizem, né, esse vídeo, né, justamente para ajudá-los, né, a fazer o brasão da nossa escola. Tudo bem? Vamos iniciar a apresentação? Então, a heráldica, né? O incrível mundo dos escudos e brasões, né? Então, esse é o tema da nossa apresentação de hoje. Então, o que é a heráldica, né? A heráldica é uma ciência que estuda escudos e brasões de armas antigos. É considerada uma importante ciência auxiliar da história. Qual a importância da heráldica? O estudo de brasões e escudos antigos é muito importante para as pesquisas históricas. Os escudos e brasões podem revelar muitas informações importantes sobre um determinado período histórico. O estudo da Idade Média é o que mais se beneficia com a heráldica, pois neste período da história os escudos e brasões foram muito utilizados, principalmente pelas famílias nobres e pelos guerreiros, né, os chamados cavaleiros. Então, lembrando que na Idade Média, né, aquele período que corresponde do final do Império Romano até a tomada de Constantinopla. Então, era uma Europa feudal, né, baseado na agricultura, né, nos reinados, os principados, né. Então, haviam muitas batalhas naquela época, né, muitas guerras, né. Então, os nobres, né, os cavaleiros, quando iam para os campos de batalha, eles utilizavam esses escudos como uma forma de identificação, identificando suas famílias e também as localidades, né, de onde suas localidades de origem, né? Então vamos para a próxima tela. Quais são as informações fornecidas pela heráldica, né? Símbolos de poder e força de uma determinada época, identificação de famílias e graus de parentescos através dos estudos de brasões familiares. Então, cada família tem o seu brasão. Então, daqui a pouco vocês vão ver um exemplo, né? Eu vou colocar dois exemplos, né? Da família Pinto e da família Guimarães, que são as minhas famílias, né? Então, já vou mostrar para vocês logo após a apresentação. Identificação de elementos artísticos e culturais de um período ou local, acontecimentos históricos de guerras e batalhas antigas. Então, tem algumas cores, né, que você tem que utilizar, né, na formação dos seus escudos. Então, preste muita atenção, porque cada cor tem o seu significado, né? Então, nós temos jaude ou or, que é o amarelo, que significa caridade e excelência da nobreza. O argento, que é prata, que significa fé, pureza e integridade. Blau, o azurre, que é o azul, que significa justiça, cuidado pela doçura, lealdade, inocência e piedade. Gules, que é vermelho, fortaleza, bons cuidados, valorosidade.
fidelidade, alegria e honra. O sabre, que é o preto, né, que significa prudência, cuidados humanos, modéstia, temor, discrição. Sinopla ou verde, que é o verde, esperança, cuidado, constância, intrepidez, silêncio, abundância e amizade. O púrpura, que é a púrpura, significa justiça, cuidados humanos, ingenuidade, verdade, grandeza, sabedoria e amor. Então, vocês podem notar uma coisa também, que além da cor, você também tem a representação em preto e branco, né? Que você tem essas achuras, né? Então, por exemplo, o amarelo é representado por esses pontinhos, né? Essas bolinhas. O prata já é totalmente branco, né? O vermelho você tem essas listras verticais. No azul, essas listras são horizontais. Aqui no verde você tem essas listras inclinadas, tá? E no sentido oposto você tem o púrpura. No preto, né, você tem o quê? O quadriculado, né? E aqui no carnação, né, que seria uma outra cor, né, você teria aqui esse mesmo quadriculado, só que de outra forma, né? Você tem linhas inclinadas aqui, tá bom? Vamos para a próxima página. Os brasões, eles seguem, né, vários padrões, né? Então, você tem um formato de escudos. Os escudos são diferentes. Então, aqui nós temos 11 tipos deles, tá? Então, vamos pegar aqui o primeiro, né? Que é o escudo clássico ou francês antigo. Então, você veja que ele forma uma ponta aqui na base, né? Você tem o escudo francês moderno, número 2 aqui, o escudo oval, que é o terceiro, o escudo losango feminino ou lisonja, você tem o 5, que é o escudo de torneio ou de bandeira. Vamos para a próxima. O 6, que é o escudo italiano, que é semelhante à cabeça de um cavalo. Então, se você pegar, olhar bem aqui, né, parece muito a cabeça de um cavalo, né? Você tem o escudo suíço, né, você tem essas 3 pontas na parte superior e uma ponta aqui na sua base, né? Você tem o escudo inglês, veja como é diferente de um para o outro, né? Então, você já tem mais uma base reta aqui com uma pontinha aqui ao centro, né? Você tem esses 2 chanfros aqui do lado, né, na parte superior. Veja o escudo totalmente diferente, que é o escudo alemão, né? Parece até um distintivo de um clube de futebol, né? Parece um pouco distintivo do Santos, né? Bem parecido, né? O escudo polaco, né? Ele é bem diferente mesmo, né? Então, você tem uma ponta aqui, uma reentrância de um lado e do outro, né? E o escudo número 11 aqui, né? Que é o escudo espanhol, ibérico, né? Peninsular, tanto utilizado pelos portugueses como pelos espanhóis. Então, tanto portugueses e espanhóis utilizam o mesmo tipo de escudo, tá? Vamos passar para a próxima página. Importante, gente, quando vocês forem fazer o seu escudo, o seu brasão, é saber que existe uma organização, né? Que cada cantinho aqui tem a sua importância, né? Não é nada de forma aleatória, né? Então é importante você pegar esses detalhes aqui, né? E utilizar, né? Vamos pegar lá o ponto 1. O que significa o ponto 1? O cantão direito do chefe, né? Então, é a parte mais importante do seu escudo, tá? Do cantão do chefe, tá? Aí depois você tem o ponto 2, centro do chefe. Numerosos autores o chamam de simplesmente chefe, mas não confirmam tal denominação na sua definição de chefe.
tá? Então, você vê que ainda o primeiro aqui é o ponto mais importante. O ponto 3, cantão esquerdo do chefe. O ponto 4, flanco direito, mesma observação feita para o chefe. Ponto 5, é o centro, abismo ou coração, então uma área nobre, né? Porque está bem no centro do escudo, né? Ponto 6, flanco esquerdo, mesma observação feita para o chefe. Ponto 7, o cantão direito da ponta, né? O ponto 8, centro da ponta, você vê aqui que tem a ponta, né? A maior parte dos autores usam só ponta, mas se encontra mais frequentemente confirmação e definição de ponta. Às vezes encontra-se pé. Então, é o pé do escudo, se a gente pode dizer assim, tá? O ponto 9 é o cantão esquerdo da ponta. Tudo bem? Alguma dúvida até aí? Bom, vamos para a próxima página. Isso aqui é muito importante também, porque os escudos, né, eles têm suas partições, né? Então, ele pode ser cortado, né, dividido no horizontal, então tem uma porção superior a uma porção inferior, tá? Horizontalmente é feita essa divisão, tá? Ou você pode fazer o partido, veja só, uma divisão vertical, né, separando dois pedaços do seu escudo. O fendido, você tem um eixo inclinado aqui, né? O 4 é o talhado, né? Olha lá, dividido diagonalmente a partir do canto esquerdo. Então, no fendido, é diagonalmente a partir do canto direito, tá? E esse aqui é o oposto, a partir do canto esquerdo. No ponto 5 aqui, ó, desculpa, no escudo 5 aqui, é o franchado, ou fendido ou talhado. Então, você pode ver aqui dividido em 4 partes, tá? Você tem também o esquartelado, cortado e partido, tá? Então, você faz uma repetição de cores aqui, né? Então, bonito, né, o efeito que dá aqui, né? Em asna, dividido em V, então veja aqui essa linha, né? Divide em V o seu escudo. Você tem mais uma outra divisão que eu vou mostrar para vocês na próxima página, que é o terciado, né? Ele pode ser dividido em pala, né, com 3 partes verticais, em faixa, com 3 partes horizontais, em banda, 3 partes a do meio diagonal, a partir do canto esquerdo, em barra, 3 partes a do meio diagonal, a partir do canto direito, em mantel, como 2 cortinas que se abrem da parte superior central da parte santa. Então, vamos voltar lá para vocês verem como é que é essa 8, tá? Então, essa é a partição de número 8. Então, vejam que existem regras, né? Que a gente, se for querer fazer um brasão, a gente tem que seguir essas etapas, né? A escolha das cores, então cada cor tem um significado. Também lembrar, né, que tem cada porção tem a sua importância, né? Você também pode fazer as partições do seu escudo, né? Então, conforme as regras que nós estamos apresentando aí para vocês. Isso aqui é muito legal, gente. Você pode introduzir nos escudos as figuras dos animais, né? Então, os animais, eles mostram força, né? Então, você tem aqui, no caso, né, a águia, né? O leão, olha aqui, vejam, tem uma coroa aqui, um detalhe, né? O urso, né? A pantera, o lobo e o corvo, né? Então, notem que são animais da fauna europeia, né? Então, você vê aqui
são animais conhecidos lá na época do Velho Mundo, né? Então, o leão, não só na Europa, mas também na África, né? A pantera também lá na África. Então, era do mundo conhecido lá na época da Idade Média, né? Então, esses animais, eles são utilizados, né, para emoldurar os seus brasões, né? Então, vejam só que coisa muito bonita, né? Lindo de verdade, né? Então, vamos passar para a próxima página. Continuando falando sobre os animais, né? Então, você tem algumas feras mitológicas aqui, né? Então, a serpe, né? Ó, a serpe, que interessante, né? Parece um dragão marinho, né? Então, você vê que ele tem tipo de uma cauda de peixe, né? De uma sereia, né? Você tem aqui o leão representado mais uma vez, né? De pé, né? Mostrando uma imponência, né? O Pégaso, né? O Pégaso, que é um ser mitológico lá da época da Grécia Antiga, né? Que incorpora o imaginário do ser humano, né? Você tem aqui a figura do leopardo, né? O leopardo, que é o animal da fauna africana. O dragão, que é um ser mitológico, né? Aqui você tem o cavalo marinho, então você veja que interessante, né? A constituição desse ser mitológico. Ele tem uma cabeça de cavalo, como um cavalo terrestre mesmo, né? Você tem aqui as patas de águia, né? E o rabo de peixe. Olha só que incrível, né? Muito legal. O unicórnio, que é um outro ser mitológico, né? Muito bonito, né? Imponência, né? Sempre de pé. Você tem o leão marinho, olha só que bonito, né? Um corpo de leão, pata de águia, né? E a cauda de peixe, ou um tritão, uma sereia, né? E aqui o grifo, né? O grifo, olha, é uma mistura de águia, né? Você vê que a cabeça de águia, tem até um chifre aqui, né? As patas superiores em formato de águia, as patas inferiores no formato de um leão, a cauda de um leão. Olha que incrível, né? Muito bonito mesmo, né? Não liguem para o som ambiente aí, tá tendo um sambinha aí, né? Mas espero que isso não atrapalhe a nossa aula, tá? Então, vamos lá. Como montar um escudo, gente? Então, aqui eu coloquei um esboço de como vocês podem estar fazendo, tá? Então, você pode colocar os animais aqui ao lado, né, do escudo, né? Aqui é um escudo português, tá? Então, aqui existe uma partição, né? São uma, duas, três, quatro, cinco partições que o autor fez, né? Aqui, num dos cantos principais, foi colocado a flor de lis, né? Então, aqui eu tenho dois leões, né? Aqui em cima eu tenho um elmo, né? Que é o capacete do cavaleiro, né? Tenho uma águia bicéfala em cima do elmo, né? E aqui você pode colocar alguns dizeres, né? Um disto, né? Tanto em cima quanto embaixo. Geralmente, esse disto, né? A gente, nessa faixa, né? Nós colocamos uma frase em latim, né? Mas por que o latim, né? Porque o latim foi uma língua, assim, muito utilizada na época do Império Romano, né? E também na época da Idade Média, né? Foi muito difundido, né? O latim. Então, geralmente a gente coloca aqui palavras em latim, né? Tanto em cima quanto embaixo, tá? Tudo bem? Então, vamos passar para a próxima, que são os exemplos, né? Como eu falei para vocês, né? Então, esses aqui são os brasões, né? Da minha família, né? Família Pinto e Guimarães. Então, notem que esse brasão ele é todo em prata, né? Argento, né? Você tem aqui 5 meias luas, né? Por que essas meias luas, né? Porque na verdade os meus antepassados lutaram na época da Reconquista
da Península Ibérica, né? Lembrando que a Península Ibérica tinha muitos bárbaros, né? Nós tínhamos lá os árabes, que estavam tomando conta lá daquela região. Então, os guerreiros medievais, portugueses, né? Eles se organizavam justamente para combater esses árabes, né? Então, justamente por essa época da Batalha da Reconquista, né, é que foi introduzido a essas 5 meias-luas. E na parte superior, vejam que nós temos uma pantera, tá? Aqui embaixo, nós temos a família Guimarães, o brasão da família Guimarães. Então, você vê aqui o leão, né, sempre imponente, de pé, né? Aqui você tem o elmo, e em cima também você tem o leão. Né? Então você tem aqui 3 representações, né, de uma mesma família. Tá? Então essas 3 representações são válidas para a heráldica. Né? Então vejam só como que se faz um brasão. Né? Então é cheio de detalhes. Né? Então espero que quando vocês forem fazer o brasão, né, da escola, que vocês pensem nesses detalhes, né? É importantíssimo, quanto mais detalhes, melhor, né? Então, mais rico fica o trabalho, mais bonito fica. Né? Lembrando que representa as cores da escola, né? Então, os valores que a nossa escola tem. Então, quando vocês forem fazer isso, é bom vocês imaginarem todos esses detalhes, né? Então, eu vou passar para vocês mais alguns exemplos de escudos, né? Agora, de países, né? Então, nós temos aqui o escudo de Portugal, né? Vejam que tem essa parte aqui em vermelho, né? Eles chamam de encarnado, né? Você tem também uma figura dos castelos, né? E ao centro você tem, né, essa parte em branco, né, com esses escudos, tá? Então vejam como é muito bonito o brasão, né, de Portugal. E aqui embaixo nós temos o brasão do Reino Unido. Então vejam como que ele é muito bonito, né, interessante, né? Então você tem tem um leão aqui em cima, um leão, né? Um leão aqui em cima, um leão aqui do lado, né? Um unicórnio, um ser mitológico, como falei para vocês, né? Então dentro você tem a parte vermelha, né? Com leões dourados, né? Você tem um elmo também dourado, né? Então, os distos aqui também, escrito em latim, né? Então, vejam só como é muito bonito, né? Isso representa os valores de uma nação, né? De um país, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, né? E que isso sirva como uma forma de inspirá-los, né? Ao fazer um belo brasão para a nossa escola, né? Nossa escola tem tantos anos e não tem um brasão, né? Nossa escola tem quase 40 anos e não tem um brasão de armas, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem bem, né, essa oportunidade para aprender mais, né? Porque é importante a gente ter conhecimento a respeito disso. Então, é isso aí. Então, eu agradeço, tá? E até uma próxima. Muito obrigado.